Olha, queria que você prestasse atenção agora comigo na reportagem que nós vamos trazer aqui no Balanço Geral, neste momento. R$2.000. Esse foi o preço dado às vidas de Emily e Luiz Carlos, jovens que se envolveram no mundo das drogas e ficaram devendo para os traficantes. Por causa de uma dívida de R$2.000, o casal foi escravizado, julgado e executado pelo Tribunal do Crime. Uma operação da Polícia Civil chegou a prender 3 suspeitos, incluindo um ex-policial militar que seria o mandante, ou melhor, o comandante da Boca de Fumo. O esquema era comandado com mão de ferro e sem misericórdia. Mas, segundo a família das vítimas, nem isso foi suficiente para mantê-los atrás das grades. Com medo, a mãe de Emily partiu para uma estratégia diferente e ousada. Resolveu, então, a mãe da Emily, quebrar o silêncio e falou pela primeira vez sobre a morte da filha. Reportagem especial aqui no BG para você. Emily e Luiz Carlos estavam apaixonados, um casal que viveu intensamente todos os momentos. Porém, o envolvimento deles com as drogas pôs um ponto final numa história de amor. A morte deles foi covarde. A dupla execução foi ordenada pelos traficantes do bairro Cajuru, em Curitiba. A DHPP chegou a realizar uma operação para prender os assassinos. E só hoje, a família de Emily conseguiu falar pela primeira vez o drama que todos estão passando. Hoje a senhora está quebrando o silêncio, por quê? Então, porque essa semana eu soube que eles foram soltos. E até então levei uma surpresa, porque nós estávamos tranquilos aqui na vila, né? Ficamos tranquilos porque eles estavam presos. E daí, de repente, soubemos que foram soltos e isso me preocupou. A mãe de Emily ainda tem medo, não sabe com quem está lidando. Ela lembra que a filha queria mudar, pediu ajuda, mas não deu tempo. Sempre a minha filha falou, sempre. Ela chorava para mim e falava, mãe, eu quero sair dessa vida, mas eu não consigo. Tanto que nesse domingo que ela apareceu, eu falei, filha, então você fica aqui em casa hoje, toma teu banho, descansa, e eu vou arrumar uma clínica novamente para você, porque uma vez ela já foi internada. Daí na segunda-feira eu fui atrás, consegui 3 clínicas, né? Só que daí não deu tempo mais. O erro de Luiz Carlos e Emily foi ficar devendo para os traficantes. Luiz chegou a pedir dinheiro para a família, pois estava com medo. Porém, sem dinheiro, Luiz e Emily foram sequestrados pelos traficantes. Começaram a trabalhar embalando drogas para os criminosos. E também ele fazia as entregas, né? Só que como ele era usuário, eles faziam ele separar as drogas lá na mesa, lá na sala. E em um desses dias ele pegou e roubou um pouquinho dessa droga. E eles viram. Então aí provavelmente foi o final, né? Que eles ficaram revoltados. Ou foi uma armadilha, né? Para executar eles. Retornamos aqui ao bairro Cajuru, onde a Emily e o Luiz Carlos foram executados. Era uma terça-feira pela manhã, por volta das 7 horas. Os dois eles caminham aqui pela rua, as imagens de câmeras de segurança aqui do bairro flagraram a última caminhada do casal. Nesse ponto aqui começaram os disparos. Mais de 10 tiros contra Luiz Carlos e na direção da Emily também. O Luiz Carlos ele caiu aqui, ao lado dessa cerca. Aqui ele já caiu morto. A Emily caiu do lado, baleada com um tiro no peito, com outros disparos pelo corpo. A polícia veio aqui, a Emily foi levada ao Hospital Cajuru, mas horas depois de dar entrada ao hospital, infelizmente ela não resistiu aos ferimentos. O que a família não entende até hoje é por que os dois foram executados. Eles não ofereciam risco a ninguém. Estavam devendo aproximadamente R$2.000 para os traficantes aqui da região do bairro Cajuru. E esse foi o preço, R$1.000. Por cada vida. Sempre nas minhas orações eu pedia para que Deus alcançasse a Emily, sabe? Tirasse ela dessa vida. Mas nunca imaginei. Nunca. Tanto que no dia que isso aconteceu, eu vi a reportagem de manhã de um casal executado. Eu olhei, mas não abri. Pensei, mais um casal, né? Fui trabalhar tranquila. Quando eu soube de tarde que era ela e o meu genro, eu falei, meu Deus, não tô acreditando que é verdade.
O mundo caiu ali. Aham, caiu. Emily e Luiz Carlos tinham 3 filhos. Só na semana passada é que as crianças ficaram sabendo o que tinha acontecido. Foi um momento difícil. Até então, a minha neta achava que eles estavam viajando. E o dia que nós contamos foi terrível. Ela chorou muito, ela entendeu a morte da mãe e do pai. Porque a psicóloga nos orientou, né? Fale bem a palavra, eles morreram. Para ela não ficar naquela ilusão de sempre esperar o pai e a mãe. Também fiquei doente, fiquei 10 dias afastada do trabalho, porque depois que eu contei para ela, parece que foi um fechamento de ciclo para mim também. A vida dessa família nunca mais foi a mesma depois do que aconteceu. Filhos que crescem sem a presença dos pais, uma dor que não tem fim. É muito cedo para falar em perdão, né? Mas eu acredito que eu vendo a justiça sendo feita, você fica mais aliviado, sabe? Porque ela era só usuária, ela não ameaçava ninguém assim, né? Jamais. E também o Júnior, né? Poxa, ele estava devendo, mas ele fazia tanta coisa lá para eles. Então, ficou esse buraco, ficou essa lacuna, hein? O depoimento dessa mãe é exclusivo aqui para o nosso Balanço Geral. Ela fez questão de contar um pouco desse drama dela. Você prestou atenção o que a mãe falou? Que ela soube da notícia que tinha executado um casal de manhã, mas ela jamais imaginou que fosse a filha dela, fosse o Júnior, o genro dela. E às vezes a gente mostra essas histórias, as pessoas falam assim, nossa, isso acontece lá no mundo das drogas. Mas às vezes está mais próximo do que a gente imagina, infelizmente. Às vezes está mais próximo do que se imagina. A Emily e o Luiz Carlos, como disse a mãe dela, eles eram só usuários. Mas para eles, para os bandidos, para os traficantes, para eles não interessa se é usuário, se é alguém que vai tentar tirar o terreno deles, se é alguém que traz algum perigo para eles. Para eles, quando eles decidem, naquele tribunal do crime, tirar a vida de alguém, interessa quem é. E por causa de uma dívida de R$2.000, essa mulher aqui, ó, jovem, mãe de 3 filhos, né? Que ainda estava querendo mudar de vida, deixar as drogas. A mãe. Entendi, meu diretor, ok. Eu estou ouvindo o diretor aqui que está me falando, o Cris. Deixa eu só terminar meu raciocínio aqui, que é o seguinte. A mãe dizia o seguinte, que a filha estava pronta, estava prestes a deixar, já tinha falado, já tinha comentado, ela estava procurando, inclusive, novas clínicas para ela tentar deixar as drogas. E aí o que dizia aqui o Cris, meu diretor de imagem, é o seguinte, para a gente prestar atenção aqui, aí a doutora Márcia já comenta, o Thiago Silva tem novidades sobre esse caso, tá? Eu já vou falar com o Thiago. Olha aqui, ó, o Júnior e a Emily. Aí, Cris, aí você tem aí a imagem, aqui, ó, já depois. Diferença, né? Depois que você começa a usar as drogas e que as drogas passam a dominar a sua vida, começa a mudança. Mudança psicológica, mudança emocional, mudança física. O asseio pessoal também, né? A gente vê nessas pessoas que a gente tem a oportunidade de encontrar em um momento, encontra algum tempo depois, que essas pessoas têm uma queda na saúde que é visível sem que a pessoa sequer fale. Dentes que se perdem também. Enfim, a pessoa fica, perde a sua própria identidade para as drogas. Primeiramente, eu queria falar que eu renovo os meus sentimentos à família da Emily, né? Principalmente essa mãe que tem muita coragem para estar nesse momento, para estar falando, inclusive, para estar se expondo, né? Mas entender que é aquela coisa que a gente fala sempre aqui. As drogas, elas matam de várias formas. Elas matam pelo próprio consumo, porque há essa decadência na saúde das pessoas. Elas matam porque as pessoas fazem coisas sobre a influência das drogas, fazem coisas porque estão precisando repor a droga no seu organismo e acabam essas pessoas morrendo porque entram em dívidas com seus traficantes. E lembrar que traficante não vai pegar uma promissória e vai no cartório. Traficante não vai fazer um ato civil normal. Ele vai cobrar da forma que ele sabe cobrar. E a cobrança que ele faz, e por isso que as pessoas morrem, é para dizer assim, olha, tá vendo ali? Esse casal morreu. A Emily e o Luiz Carlos morreram.
Se você não pagar, pode acontecer a mesma coisa com você. Eles usam essa informação como exemplo. Eles não estão nem aí que tem 3 crianças que perderam os pais. Olha Isso aí, não é uma preocupação deles, que uma família se desmonta por causa disso. De maneira nenhuma, eles não têm empatia nenhuma pela vida. Olha aqui, obrigado, Cris, por fazer esse recorte aqui para a gente poder fazer, inclusive, essa comparação. Olha aqui, ó. Olha o Luiz Carlos, cabelo bonito, tal, sorriso, a Emily. Aqui já parece na maçã do rosto dele, você vê, ó, que sumiu a maçã do rosto. Né? Você vê a diferença entre pessoas saudáveis, pessoas que estão num momento, inclusive, de felicidade, você vê saudáveis. Ali você vê que já parece, desculpa a expressão que talvez não seja nem adequada, mas parece que a alma saiu do corpo, parece que faltou essa parte de vida, né? Parece que dá aquela perda realmente da vida, do vigor, né? É muito triste isso, muito triste mesmo. O nosso Thiago Silva tem informações ao vivo para mim, chega agora com mais informações. Que coragem, parabéns pela reportagem, Thiago, conversando com a mãe, ouvindo essa mãe, esse desabafo dessa mãe, né, que infelizmente perdeu a filha para o tribunal do crime, né, Thiago? Nós estamos sem o áudio do Thiago, vamos tentar restabelecer o áudio do Thiago Silva, porque inclusive ele tem aí, ele tem mais novidades para a gente desse caso, esse caso que aconteceu. Deixa eu mostrar aquela imagem, porque sabe o que me choca nessa história? É aquela imagem na hora que o casal está indo e que o executor vai atrás, parece coisa de filme, não parece? E aquele fio de esperança de que não seja isso que vai acontecer, né? É aquele fio de esperança, como a senhora diz, doutora, mas perfeito. Olha, dá uma olhada, ainda tenta conversar, né? Eu imagino que seja a Emily que está enrolada naquele cobertor ali, na hora, ainda dá aquela olhada, aquele último suspiro, aquele fio de esperança. De que aí eles, de repente, só resolveu ele dar um susto, né? De repente ele está fazendo essa pressão para dar um susto, para ver se a gente arranja algum lugar para pedir esse dinheiro ou resolve de outra forma. Esse é o fio de esperança. Thiago Silva, agora sim, contato restabelecido, diga lá. Opa. Pois é, Jasso, e o que deixa mais ainda a família indignada, porque a polícia fez um bom trabalho, identificou os traficantes, identificou o local onde eles ficaram sequestrados, porque a pena de morte deles é decretada no momento em que, como eles não tinham dinheiro para quitar essa dívida de R$2.000 com o tráfico de drogas, eles foram sequestrados, Jasso. E na casa onde eles eram mantidos sequestrados, o Luiz Carlos Júnior, ele que era pedreiro, então ele começou a pintar a casa, falou, vou pintar a casa de vocês, aí vocês abatem a minha dívida. E aí os traficantes começaram a colocar o Luiz para embalar droga. E aí o Luiz, viciado em crack, ele acaba roubando, Jasson, essa droga. E aí ele tem a pena de morte decretada, ele e a esposa são executados, são levados ali, a gente tem as imagens deles sendo levados e na sequência executados. Bom, a polícia foi, identificou, prendeu, levou para a DHPP, ouviu os acusados. A Lúcia é uma das detidas, ela estava na casa, acompanhou todo o drama ali. A informação é que nesse local funcionava uma fábrica de drogas. A Lúcia, em depoimento à polícia, depoimento que a gente conseguiu também, ela disse ao delegado que comandou as investigações que sabia da execução do casal, que sabia que o casal estava na residência, mas negou qualquer tipo de participação nesse duplo assassinato. Acompanhe o que disse a Lúcia, uma das acusadas. Conhecer, eu não conhecia. Eu via eles trabalhando na casa de um rapaz, o qual eu aluguei a casa minha para ele. Eles diziam que um fazia manutenção, o marido fazia manutenção da casa, o marido dela fazia manutenção da casa, o Júnior, e ela, a Emily, né? Ela trocava a roupa dele, lavava a roupa dele, limpava a casa, fazia roupa dele, isso que eu sei. As vítimas Emily e Luiz Carlos Ribeiro Júnior foram encontradas mortas com tiros na cabeça. A senhora sabia disso? Eu fiquei sabendo 3, 4 dias depois, quando fui no posto de saúde. A senhora não achou estranho que essas vítimas frequentavam ali, aquela casa ao lado da senhora e foram encontradas mortas com tiros? Não achei estranho, não achei, porque por várias vezes, foi mais pessoas atrás deles para matar eles, mais gente foi.
A Lúcia é a única que está presa nessa história toda, viu, Jasson? Os outros 2 acusados, a gente vai ouvi-los aqui no Balanço Geral, já foram soltos por decisão da Justiça. O Reinaldo é um ex-policial militar, é o dono do terreno. Ele nega qualquer tipo de envolvimento com o tráfico de drogas. Na casa dele, os policiais encontraram drogas. No terreno dele funcionava uma fábrica ali de crack, cocaína, e ele disse que não via nada, absolutamente nada. Acompanhe. Ali é um lugar onde eles recebem a droga e picam a droga. O senhor já viu falar disso? Já. E ainda assim o senhor permanecia ali? Eu tava pensando já ir embora, doutor. No final do mês eu ia vazar dali. Porque eu cansei de falar pra minha mulher, você para de ficar deixando essa gente ficar aí, que esse troço tá um entra e sai, que esse troço não vai dar certo. Os vizinhos já estão falando. Eu tô tentando já arrumar uma casa pra ele sair fora de lá. No dia, inclusive, Jasson, você vai se lembrar, a polícia encontrou ali embaixo da cama uma escopeta calibre 12, municiada, arma possante, e com o detido que estava com a arma, ele falou, não, essa arma não é minha, a arma é do vizinho. Acusado também de participação no duplo assassinato, negou, falou que a arma é do vizinho. Depoimento dele prestado ao delegado que acompanha essa investigação. Acompanhe. E você conversava com ele sempre? Conversava. Já era muito gente boa, o Júnior, meu Deus do céu. Quem que mandou matar ele, Sabrão? Eu não sei. Você tá lá dentro, você não sabe? Não, desse aí eu não sei. Eu só sei que eles saíram uns dias antes, e daí muitas coisas que acontecem ali eu não fico sabendo. Você não fica sabendo. Tá ouvindo, dá o corte. Trabalho da polícia, prendeu os 3 apontados por esse crime, apontados pela execução ao casal, mas dos 3 detidos, apenas uma continua presa. Jasson. Tiago, doutora Márcia, é a situação assim que é difícil de acreditar que um ex-policial militar não esteja vendo as coisas e não entenda, ou que não tenha conhecimento, ou não saiba da situação. Não, um dia eu vou embora, vou deixar você aqui com essas coisas aí, isso não tá certo. Não tomar nenhuma atitude, né? Não providenciar a própria denúncia, né? Fazer a denúncia, olha, tá acontecendo alguma coisa aqui que eu tenho certeza, porque o movimento do tráfico, ele é muito padrão, né? Para quem já viu uma vez, não vai esquecer como é que ele funciona, né? E partindo do princípio que ele tinha experiência policial, é mais uma razão para ele ter um desconfiômetro um pouquinho maior que a média, né? Então, difícil dizer, não, eu achava que podia ser estranho, mas vai que era uma manicure que estava fazendo, não era tráfico, era alguma outra coisa. Difícil, né? Difícil. E os 2 soltos voltaram lá pra vila, vida que segue, Tiago. A informação, viu, Jasso, é que eles teriam vendido a casa, o terreno, para pagar os advogados. Eles não estão mais naquele terreno lá, pelo menos foi essa informação que a gente recebeu. Mas são pessoas que devem ir à júri popular pelo trabalho que fez o delegado. Não significa que hoje, respondendo o processo em liberdade, eles estão impunes, mas o que a família quer, é claro, que eles fiquem atrás das grades, porque até falta prender mais um, viu, Jasson? Eles prenderam o Reinaldo, prenderam esse jovem cadeirante que estava com a escopeta calibre 12 e prenderam a Lúcia. E uma 4ª pessoa que também teve participação na dupla execução, essa 4ª pessoa ainda não foi identificada oficialmente e está sendo procurada pela polícia. O casal deixou 3 filhos, como você acompanhou aí, crianças de 7, 4 e 3 anos. Uma das crianças ficou com a avó materna, a outra ficou com a bisavó, no caso a avó da Emily, e o avô ficou com a outra criança. Então seriam as 3 crianças que hoje foram irmãos que foram separados por conta dessa violência toda. Jasson. E as crianças ficaram sabendo só na semana passada da morte dos pais. Triste, né, minha gente?